cheio de tantas pessoas que estão dispostas a aprenderem e dividirem, né, as ideias em favor dos animais. É uma alegria para a gente ver que aqui na Federação Espírita está sendo recebido esse tema com tanto carinho, com tanto amor, né, um tema que muitas vezes é muito controverso, que encontra às vezes muito obstáculo e muita dificuldade, e que está sendo recebido com amor e com carinho por todos vocês. Né? Então, é uma alegria muito grande estar participando dessa situação, desse evento, e estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente sabe. Né? Então, a minha palestra vai falar justamente sobre os benefícios da assistência espiritual aos animais. E a gente começa justamente com essa figura, que ela já é de propósito, né, para a gente pensar. Pensar que não é só para os cachorros, para os gatos, né, muitas vezes para os passarinhos, que a espiritualidade ajuda. Né? Não é só para eles que deve ser o benefício, né, o tratamento, o auxílio espiritual. Quando nós fazemos uma vibração, nós fazemos uma oração, e nós pedimos pelos animais, não é só pelos cães e gatos que a gente tem que pedir. Né? Nós temos que pedir, sim, pelos nossos animaizinhos de estimação, mas também por todos os animais silvestres, os animais de criação, né? Por todos eles, porque todos eles merecem, né, esse respeito e essa consideração. Então, o que a gente vê? A gente já vê um anjo, né, que seria um espírito mais elevado, né, ajudando e abençoando e derramando os seus fluidos benéficos em cima de um bezerrinho. Né, de um bezerrinho que justamente representa aí todos os animais, os domésticos, os de criação, os de rua, os de zoológicos, das florestas. Né, então, ele representa todos os animais. Para que a gente entenda que para a espiritualidade não tem diferença. Né? Todos os animais merecem o respeito, merecem a atenção, merecem o carinho e merece, né, que nós nos esforcemos e procuramos ajudá-los. Né? Então, o nosso objetivo qual que é? Nosso objetivo hoje é confirmar que o auxílio espiritual aos animais, através da vibração, dos passes, da água fluidificada e do evangelho no lar, é benéfico aos animais e, mais que isso, a todos os envolvidos, tanto aqueles que pedem, né, quanto aqueles que recebem em suas casas também essas vibrações. E sempre em complementação ao tratamento veterinário, e nunca o substituindo. Porque não adianta, né, a gente querer que os espíritos façam tudo. Né? É sempre um conjunto. O veterinário vai estar fazendo a parte dele, o tutor, a pessoa que tem um animal, que convive com o animal, vai ter que fazer a parte dele, né, e a espiritualidade vai estar ajudando. Quando esse tripé ele se firma, se alcança a cura, se alcança os benefícios, né, se alivia os sintomas. Então, isso que é importante, a gente sempre pensar nesse tripé, nessa tríade. Né? Então, nós pedimos então que a colaboração dos bons espíritos na recuperação do animal. Mas mais que isso, né, traz um conceito novo de parceria com os animais, em que esses se tornarão trabalhadores do espiritismo, quando por suas necessidades eles aproximam a família do estudo e da prática do mesmo. Então, o que é que nós temos visto? Aqui nós temos muitos colegas que trabalham em centros espíritas que atendem os animais, e eles também podem confirmar isso, né, que eu estou descrevendo para vocês, que eu estou comentando, que o que a gente percebe é que é sempre assim, o animal nunca vai sozinho ao centro espírita. Entendeu? Ele não consegue ir lá no centro espírita e bater na porta do centro espírita e pedir para ser atendido e tomar um passe. Né? Então, ele precisa do quê? Precisa justamente que a família o leve. Né? E muitas vezes, o animal ele é um instrumento de Deus para levar aquela família para dentro do centro espírita, para aquela família ser ajudada, para aquela família ser amparada, para aquela família receber os benefícios dos espíritos. Né? Então, nós vamos continuar. Então, o que nós consideramos eles? Como trabalhadores do espiritismo. E quais que são as vantagens do entendimento espiritual no tratamento dos animais? Né? As vantagens são inúmeras. Quando a gente começa a pensar que os animais eles têm alma, considerar sobre as doenças, sobre toda a parte espiritual que envolve os animais, a parte espírita do entendimento da alma dos animais, da relação dos animais com os homens, muita coisa se modifica. Muita coisa se esclarece. Né? Muitas dúvidas são respondidas. Então, quais são as vantagens? Principalmente agora, nós vamos estar falando das vantagens aos animais. Aos animais, o que nós temos observado? A melhoria de seu estado de saúde. Então, quem convive com os animais,
e leva os animais a um centro espírita para tomar um passe, ou faz uma vibração pelos animais, ou faz uma oração pelos animais em casa, percebe que eles têm uma melhoria do seu estado de saúde. Tem uma melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e da cirurgia. E que possibilita o quê? Possibilita que o veterinário possa se utilizar de mais ferramentas curativas para a recuperação dos animais. E assim consegue também amenizar os sintomas de suas doenças. Então, quando a pessoa tem aquele entendimento espírita, fica muito mais fácil para você explicar para ela como funciona uma homeopatia, como funciona uma acupuntura, como funciona uma cromoterapia, como funciona um reiki. Né? Fica muito mais fácil para ela entender e aceitar esse tipo de tratamento em favor do seu animal. E o que nós vemos também? Isso nós vemos na clínica e também nós vemos nos centros espíritas que atendem os animais. Um desencarne muito mais harmonioso para o animal. Quando o animal não consegue se curar e acaba indo a óbito, nós temos percebido que o desencarne dele ele é muito menos drástico e dramático do que seria normalmente. Então, muitas vezes teria um desencarne em convulsões, com vômitos, em meio a sufocamentos muito grandes, sofrimento muito grande. E nós percebemos que não, que isso não ocorre, que não segue uma sequência normal da doença que levaria a um sofrimento muito grande. Que isso se modifica e ele acaba sendo beneficiado, acaba desencarnando, às vezes dormindo, às vezes muito de uma maneira mais rápida e sem dor. Né? Então, tudo isso nós temos observado, tanto no centro espírita quanto na clínica. Então, tem a minha opinião, tem a opinião de todos aqui que frequentam o centro espírita e trabalham no centro espírita com os animais, mas mais que isso, tem a opinião de pessoas que têm uma credibilidade muito grande. Né? Então, o que nós vemos? Nós vemos o Herculano Pires, que é um espírita renomado, um espírita, uma pessoa muito séria, né? Comentando. O que ele fala no livro Mediunidade Zoológica? Ele fala, tivemos a experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, além, né, do nosso depoimento, do depoimento das pessoas que ajudam a fazer o tratamento espiritual dos animais nos centros espíritas, das pessoas que convivem com os animais que são levados aos centros espíritas, nós temos também o depoimento desse grande homem que foi Herculano Pires. E, além dele, nós temos também o depoimento de outra pessoa que é muito grande e que tem uma credibilidade muito grande, que é o Chico Xavier. Então, nós vemos no Chico Xavier, no livro do Carlos Bacelli, né, o comentário, ele fala assim, e sugeriu que o Chico transmitisse um passe no felino. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo, ficando a meia distância. O nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou o Chico, você está morrendo. Nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato teve, então, uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão, permaneceu quieto, até que o Chico terminasse o passe. Depois, tomando-o no colo, esse admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite e, com um conta-gotas, colocou o alimento em sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. E para a gente observar, né, como que o passe ele beneficia. Então, além, né, da nossa opinião, do convívio das pessoas que levam os animais no centro espírita, a gente tem o depoimento desses dois grandes espíritas e espíritos, né, dizendo justamente como os animais se beneficiam com o passe. Aqui também o livro é Mediunidade e Coração, do Carlos Bacelli. Né, então, quem quiser depois ler inteirinha a história, ela está lá. Agora, melhor do que os depoimentos são os fatos. Né? Mais importantes do que os depoimentos, do que a opinião, mesmo das pessoas com mais credibilidade que existam, são os fatos. Então, o que acontece? Que nem o Dr. Vinícius falou, teve um trabalho que saiu, uma reportagem que saiu em inúmeras revistas espíritas, em sites espíritos, falando justamente sobre a imposição das mãos em ratinhos. Então, saiu um trabalho que dizia o seguinte, USP e Unifesp confirmam a eficácia do passe com a imposição das mãos. Na verdade, é um pouco de exagero, é um pouco de extrapolação, né? Porque, na verdade, ele mediu, quem foi que fez, o tema da avaliação foi a avaliação de efeitos da prática de impostação de mãos sobre o sistema hematológico e imunológico de camundongos machos, e foi um projeto, né, de mestrado do Ricardo Monezetti Julião de Oliveira,
E foi um trabalho que ele fez com a relação do reiki. Mas, de qualquer maneira, o mais importante desse trabalho não é o seu resultado em si. O mais importante desse trabalho é que se está levando para dentro da faculdade, para dentro do meio científico, para dentro de uma situação acadêmica, esse pensamento de que o passe, do que a imposição das mãos, do que a relação da espiritualidade com os animais traz um benefício. E está procurando justamente se identificar, se mensurizar, se graduar e procurando se identificar com fatos palpáveis essa relação. Então, isso que é importante, muito mais do que o resultado que foi obtido, é o objetivo, né, que está se levando para dentro da faculdade, para as universidades, essa relação entre espiritualidade e saúde, essa relação entre passe e cura. Né? Então, isso que é o mais importante. Aqui, nós vemos a metodologia que ele se utilizou. Então, isso é outra coisa extremamente importante, você criar meios de você conseguir mensurar, né, conseguir medir, conseguir avaliar de forma estatística uma relação espiritual com a saúde. Né? Então, ele criou alguns métodos para começar a se avaliar melhor essa relação. Então, ele fez a imposição das mãos sobre os animais e ele fez a imposição de luvas sobre os animais, para justamente minimizar as diferenças que pudessem estar dificultando a avaliação. Então, se o animal ficava estressado com as mãos ali em cima dele, ele também vai ficar estressado com as luvas. Então, não vai aumentar a quantidade de adrenalina e modificar alguns parâmetros. Então, ele foi criando metodologias para poder se avaliar. E isso é mais importante até do que o próprio experimento em si. Né, a ideia de você estar levando isso para dentro de uma faculdade, de uma universidade, e de você estar criando meios para tentar identificar e medir, né, esse efeito espiritual, esse efeito do passe nos animais. E aqui, como o Dr. Vinícius falou, né, tem o projeto também do NUVET, que é justamente de fornecer uma bolsa para que faça-se essa avaliação, da relação da espiritualidade com a saúde. Né? Então, também é um grande passo que o grupo está dando, justamente para conseguir ter dados, né, dados que se possa confiar, né, imensuráveis para a gente poder estar avaliando com certeza essa relação. Porque a opinião, mesmo que seja da pessoa mais com a credibilidade maior que existe, sempre é uma opinião. Agora, os dados, os fatos, os números e a estatística, ela não pode ser contestada, né, e é muito mais difícil de você estar arrumando alguma coisa para prejudicar e desacreditar. Né? Aí nós levamos também as vantagens da família. E como muito bem o Dr. Vinícius falou, a família hoje em dia ela é multiespécie, ela já não se liga com vínculos de sangue, né, como antigamente. Os vínculos agora da família são de afetividade. Então, o que acontece? A pessoa considera o animal, né, como um ser da família por causa do vínculo de afetividade, do carinho que tem, da amizade que tem, né, da felicidade que tem com o animal. Então, o vínculo mudou. E agora a família ela é uma família multiespécie, que nem a gente fala. Então, quais que são as vantagens para a família daquele animal que está sendo assistido, né, que está sendo ajudado pela espiritualidade? Então, tem um melhor entendimento e aceitação da doença do animal, porque quando você explica por que o animal está doente, qual a relação espiritual da doença com o animal, as pessoas entendem melhor. Tem o auxílio espiritual, que envolve o animal, a família e espíritos agregados. Então, muitas vezes, a família tem um espírito obsessor, tem algum espírito que está tentando atrapalhar, tem algum espírito que às vezes está perdido ali de algum familiar que está procurando um auxílio para se redirecionar. Né? Então, aquele espírito, juntamente com a família, é ajudado. Tem, como nós dissemos agora há pouco, a melhor aceitação de outras terapias também, que ajudam na recuperação do animal. E tem melhor aceitação das doenças graves e também do desencarne do animal. Né? Então, fica muito mais fácil para a pessoa entender por que o animal desencarna. E o melhor de tudo, né? O benefício maior para a família, que é o benefício que a gente fala que o espiritismo ele é consolador, porque ele cria a certeza do amparo do animal na espiritualidade e ele também traz a possibilidade do reencontro. Então, ele é consolador, porque muitas vezes o amor que nós sentimos por um animal ou por uma pessoa, né, ele é comparável e é muito grande.
Então, o que acontece? Quando se tem a perda do animal pelo óbito, a certeza de que ele vai estar sendo bem amparado e cuidado, e vai estar sendo curado e acompanhado, é um conforto muito grande. E ter a esperança de se encontrar com ele ainda nessa vida é uma coisa que alivia o coração, né? Que traz uma paz, que traz uma esperança e uma certeza de que Deus é bom e justo e que não é só para os humanos, Ele é bom e justo para todos, né? Inclusive para os animais. Então, o que o Espiritismo leva ao melhor entendimento e aceitação da doença do animal? Então, a gente vê o Emmanuel falando pelo Chico Xavier, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Então, nós começamos a entender que, muitas vezes, a situação que o animal passa é um aprendizado tanto para o animal quanto para a família. É um instrumento de Deus para se conseguir um entendimento de alguma lição que a família precisa e que o próprio animal precisa também entender, né? Então, fica muito mais fácil de compreender a doença e se entender sem se culpar, sem ficar buscando uma revolta com Deus ou com a espiritualidade. O que o Leon Denis também fala? Ele fala, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Então, quando o animal está passando por aquele sofrimento, ele está justamente aprendendo, evoluindo, crescendo, né? A família também, muitas vezes, está crescendo, aprendendo junto. Então, é um conjunto, né? A doença não está lá simplesmente para castigar, para maltratar, ou porque Deus é injusto, ou porque a espiritualidade é ruim. Não, ela está lá para mostrar, para ensinar, para ser professor, né? Então, fica muito mais fácil se aceitar e se entender as doenças que os animais têm. Também nós vemos em Herculano Pires, ele falando, sofre a pedra, sofre o vegetal e sofre o animal. E sofre o homem, em cada curva implacável do desenvolvimento de suas potencialidades. Então, aqui a gente tem um desenho, né, da sequência que vai seguindo. E sofrem porque evoluem, e porque toda evolução consciente ou inconsciente é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos, como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços distendidos pelas coisas e os seres em luta com os obstáculos internos e externos, com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução universal. Então, fica muito mais fácil a gente entender que o animal está sofrendo para evoluir, que ele está passando por aquela doença para crescer, para se melhorar, né? Então, não é injustiça, isso ocorre com todos, com a planta, com o animal, com as pessoas, até com as pedras, né? Com os minerais. Então, é uma consequência natural da evolução. Não é nenhum sofrimento injusto, não é nenhuma situação de castigo. Não, é uma evolução, né? O que nós tínhamos comentado sobre a melhor aceitação e compreensão de outras terapias. Então, nós vamos usar como exemplo a homeopatia, mas serve para acupuntura, serve para o reiki, serve para terapias como fitoterapia, cromoterapia, aromoterapia. Então, a homeopatia ela já é reconhecida como especialidade médica no Brasil desde 1980. E ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E ela foi incluída no sistema de saúde do SUS desde 2006. E ela é usada no Reino Unido, na França e na Alemanha também nos seus sistemas de saúde. Mas nós vamos mostrar agora qual é a ideia da maioria das pessoas e de alguns médicos sobre a homeopatia. Então, essa aqui saiu, uma reportagem que saiu na revista Super Interessante de 2008. Por que a homeopatia funciona? A rigor, os remédios homeopáticos são só água ou açúcar, sem nenhum resquício de princípios ativos. Mas muita gente diz que se cura com eles. Qual pode ser o mistério por trás disso? Então, mesmo que hoje em dia as coisas tenham se modificado de 2008 para cá, ainda a gente encontra bastante resistência com alguns tutores, com alguns proprietários, com as pessoas que convivem com os animais, e mesmo as pessoas, né, nos seus tratamentos de saúde, em relação à homeopatia, em relação à acupuntura, em relação à fitoterapia, em relação à cromoterapia, e dificultam você tomar uma atitude de se utilizar dessas terapias, desses auxiliares, desses meios de cura, né, em favor dos animais. Agora, quando se tem um entendimento espírita,
fica muito mais fácil de você conseguir conversar com essas pessoas, explicar para essas pessoas. Você pode explicar por um meio, né, da física, mas também pelo meio espírita fica muito mais simples para você conseguir conversar com essas pessoas e convencê-las de permitirem de se usar esses tratamentos. Porque quanto mais terapias, quanto mais ferramentas o veterinário e o médico tiver para se utilizar, mais tranquilo ele vai ficar, mais meios de cura ele vai conseguir ter e mais opções para tentar ajudar o animal ele vai ter. Então, isso é muito importante. Então, nós vemos no livro Plantão de Respostas, do Francisco Cândido Xavier, o Pinga Fogo. Então, a pergunta: é verdade que a homeopatia age no perispírito? Então, o Emmanuel responde: o medicamento homeopático atua energeticamente, não quimicamente, ou seja, sua ação terapêutica vai dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. A medicação estimula energeticamente o perispírito, que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes. Isto é, o remédio exerce duas funções enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo, então, o reequilíbrio físico e espiritual. Então, fica muito mais fácil, se utilizando dessa explicação, você convencer um tutor, né, de cuidar do seu animal com homeopatia, né? É claro que existem também explicações físicas, existem outras explicações mais materiais, mas com certeza fica mais fácil para a gente estar explanando com uma pessoa que tem esse pensamento espírita. Também auxilia no entendimento do tratamento das doenças. Então, o Emmanuel também no livro Lei do Amor, ele fala o seguinte: nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o influxo da oração, ou no culto sistematizado do Evangelho, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando os pensamentos, ou se valem de recursos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias energias exaustas. Então, aqui fica a explicação de como o passe beneficia os animais, de como a oração beneficia os animais. Então, da mesma maneira que beneficia os humanos, beneficia os animais. E fica muito fácil da gente compreender como que ele atua. Então, o animal que é levado ao centro espírita ajuda muito mais gente que a gente imagina. Por quê? Porque ele não vai sozinho. Ele ajuda toda a família, inclusive os outros animais que estão na casa dele. Ele recebe esse fluxo, essa proteção e esse auxílio dos espíritos mais elevados e auxilia também os espíritos obsessores que estão naquela casa, né? Muitas vezes, nós temos visto no trabalho com o centro espírita com os animais, que o animal leva a família para o centro espírita e um ou dois membros da família têm problemas de obsessores violentos, de situações de obsessão muito grave. Tem até um caso de uma tutora que levou seu cachorro porque estava agressivo, porque ele avançava na tutora, e, na verdade, ele estava avançando no espírito que estava atrás da tutora, ameaçando a tutora e agredindo, obsediando a tutora. Então, eles são instrumentos para levarem a família para o centro espírita, para a família também ser ajudada. E mais do que isso, quando a família começa a estudar o espiritismo, começa a buscar o evangelho no lar, começa a dar abertura para os bons espíritos entrarem dentro de casa, a casa toda é beneficiada, né? Toda a estrutura da casa é harmonizada, a família é harmonizada. Então, o auxílio é muito grande para os animais. E cria a certeza do amparo do animal no mundo espiritual e a possibilidade do reencontro, né? Então, muitas vezes, as pessoas perguntam para a gente sobre o que acontece com os animais no mundo espiritual, e nós falamos sempre que é assim: o animal vai fazer uma viagem para se curar. Então, ele vai para um lugar longe para se curar e depois retornar. Porque o que acontece? Muitas vezes ele está doente, ele está fraco, ele está debilitado, ele tem alguma doença grave, e ele desencarna. Ele é levado para o mundo espiritual, por espíritos que são responsáveis por isso, né, que são os espíritos zoófilos. Eles são levados, são curados, e pouco tempo depois eles reencarnam, e muitas vezes retornam para a mesma família. Então, é como se eles fossem fazer uma viagem, como se eles fossem fazer uma viagem para se curar e depois retornam para a mesma família, tendo um corpo novinho, uma vida inteira para viver na mesma família. Tudo isso, né, é claro, dependendo
do benefício para o animal e para a família. Se aquele animal tem ainda muita coisa para aprender com aquela família tem muita coisa para aprender com aquele animal, os dois vão se beneficiar na evolução em conjunto, então eles reencarnam e voltam para a mesma família para continuarem, né, aquela relação de amor e de carinho, que nem o Dr. Vinícius falou, aquela família espiritual, né, os vínculos familiares. Então, eles retornam. Então, perguntaram para o Chico, o Carlos Bacelli relatou, no Chico, o amigo dos animais, Chico, o que acontece quando os animais morrem? Alguns, como os espíritos disseram a Allan Kardec, reencarnam de imediato, sendo muitas vezes, quando há verdadeiro afeto entre eles, trazido de volta aos seus tutores. Então, o que acontece? Muitas vezes reencarnam, né, e acabam renascendo numa família, ou próximo daquela família que eles desencarnaram, e acabam se reencontrando com seus tutores, né, e acabam voltando àquela relação de amor, de carinho, de evolução com seus tutores. E como diz a nossa querida Irvênia Prada, a reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor, né? Então, é uma certeza, é um consolo a gente saber que o animalzinho que desencarnou, ele vai estar sendo curado e ele vai retornar para o nosso convívio e vai estar tendo a oportunidade de, junto com a família que ele convivia, continuar evoluindo e aquela família também continuar evoluindo. Aí chegamos ao pedaço aqui que interessa para muitos veterinários que estão aqui, né, e é uma coisa muito importante e muito interessante, porque nos auxilia muito. Então, quais as vantagens ao veterinário? Então, para o veterinário, melhor entendimento da doença do animal e melhor compreensão e aceitação da família. Então, fica muito mais fácil você lidar com uma família que entende que aquela doença não é uma causa de culpa, não é uma causa de uma desgraça, não é uma causa de uma injustiça, né, do que uma família que pensa tudo isso, né? Então, fica muito mais fácil você trabalhar com uma família que sabe que o animal está passando por aquilo para uma evolução, do que uma família que pensa que aquilo é uma injustiça, é uma desgraça que aconteceu na família dele. Então, o auxílio espiritual que envolve o animal, a família e o veterinário, espíritos agregados. Então, também o veterinário se beneficia desse auxílio espiritual, muitas vezes sendo intuído, muitas vezes sendo auxiliado de forma até mais direta quando se leva o animal para o tratamento espiritual no centro espírita, né, se facilitando e se ajudando e se percebendo que os sintomas vão se minimizando e se alterando daquela rotina normal. Melhor aceitação e compreensão das terapias, né, que a gente já tinha comentado. Então, dá a possibilidade para o veterinário estar se utilizando de uma cromoterapia, de um reiki, de uma homeopatia, de uma fitoterapia, de um floral, né? Então, fica muito mais fácil para o veterinário explicar e se utilizar daquelas terapias que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender. Melhor aceitação das doenças graves e também, né, do desencarne do animal, porque a pessoa vai estar percebendo, né, por que está acontecendo aquela situação, vai ser muito mais fácil para ela aceitar. E traz paz de espírito e certeza do esgotamento dos recursos possíveis ao veterinário. Então, quando o veterinário se utiliza de tudo o que é possível, ele tem muito mais paz e muito mais tranquilidade do que se ele fizesse só a cirurgia e a alopatia. Se ele se utiliza de homeopatia, florais, fitoterapia, o passe, o reiki, ele pede para a pessoa levar o animal no centro espírita para tomar passe, ele pede para a pessoa fazer o evangelho no lar em casa. Ele sabe que ele está fazendo tudo o que é possível para ele, para se obter a cura, para se amenizar os sintomas, para se obter uma condição de vida para o animal. Ele está tentando tudo o que é possível. Então, ele fica mais tranquilo, ele tem um pouco mais de serenidade. Mesmo que o animal desencarne, ele tem um pouco mais de paz, porque ele falou, eu tentei de tudo, eu fiz tudo o que era possível. Então, o que nós vemos? O veterinário lá tratando os animais e os bons espíritos auxiliando, intuindo e ajudando o veterinário. Aqui, mais uma vez, a gente falando sobre a aceitação, né, da doença. Então, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sofrimento, aí nós substituímos, né? Tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos. Sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Então, esse está no livro Ação e Reação, né, do André Luiz, do Chico Xavier. Fica essa explicação para a doença. E traz a paz de espírito, que é aquilo que a gente tinha falado para o veterinário, porque ele esgota todos os recursos possíveis
em tentar ajudar o animal. Então, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que apliquem a seu próprio favor. Isso está no livro Conduta Espírita, né, o André Luiz, através do Valdo Vieira, que traz isso para nós. Então, tudo o que é possível deve ser feito. Tudo o que é opção que a gente possa estar fazendo em favor dos animais deve se buscar. E o veterinário e o médico devem procurar todos os meios que sejam possíveis de se fazer, de se levar à cura, de se levar à saúde, né? Então tem que procurar todos os meios, porque aí ele vai estar esgotando